Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que afeta a vida de muitos brasileiros mais do que a gente imagina. É isso mesmo. Você sabe quem é que manda no Brasil? Sabe? Muito bom. Como as decisões são tomadas? Porque certos problemas nunca se resolvem. Pois é. Bom, gente, você sabe que se a gente consegue mudar tudo isso? Fica comigo até o final, porque além de entender como isso funciona, você vai ver como na prática você pode participar e deixar isso tudo mais fácil. E você que é espectador vai entender um pouco mais como as coisas são de fato dentro da política brasileira. A política de fato é chata e muito complicada, né? É para mim, é para você, mas esse vídeo hoje vai deixar algumas coisas um pouco mais claras para você aí de casa. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora entender o que a gente vive no dia a dia, como seria na prática de fato. E eu vou começar aqui por algumas explicações básicas. Claro que eu vou trazer notícia para você que está acontecendo na nossa rotina e é bom que você fique aí, porque pegou todo mundo de surpresa. São notícias de última hora. Você não pode perder um minutinho, porque você vai ficar de boca aberta com tudo que está acontecendo, tá bom? Mas eu vou aqui, de uma certa maneira, explicar o que de repente é difícil de entender, tá? Mas eu vou ser o mais simples e breve possível, porque eu quero ter uma conversa muito tranquila com você hoje, ao que se refere de fato algumas coisas que funcionam, né, dentro do meio político, da estrutura política propriamente dito, né? Antes de trazer para você as notícias que tem aí, que estão atualizadas, que é de extrema importância, acabaram de soltar. São decretos novos, são medidas novas que o STF tomou, que o governo tomou. Tá tudo misturado, gente. Tá uma bagunça, tá virado de ponta cabeça. Mas o que eu quero explicar para você é a estrutura em tese governamental que teria que ser desta forma. Por que eu quero te explicar isso? O nosso regime governamental funciona de determinadas formas. Tá tendo uma polêmica muito grande aí, porque estão falando assim, o STF ele tá se metendo em assuntos que não é da alçada dele. Ok, é isso mesmo, não é a alçada dele, tá? Mas existem algumas coisas que devem ser fiscalizadas. O que eu não vou adentrar com vocês hoje, tá? Não é assunto para eu conversar com vocês hoje, mas eu quero dar uma explicadinha na pirâmide aí para vocês compreenderem mais ou menos como é que funciona. E eu vou começar assim pelo básico, bem básico mesmo, né? E aí sim nós vamos entrar as medidas novas que foram tomadas aí pelo governo, pelo STF, que vai impactar você em casa. Pegou todo mundo de surpresa. É notícia nova e eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Mas por hora, nessa introdução, nesse primeiro momento, eu quero te explicar uma coisa. O Brasil é uma república federativa presidencialista. Na prática, isso quer dizer que ele é dividido em três partes principais, tá? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um tem uma função diferente, tá? E eu vou aqui trabalhar junto com você essa função, basicamente, eu não vou me aprofundar para não ficar muito cansativo. Só vou dar uma pincelada, tá? Mas todos eles devem trabalhar juntos, com equilíbrio e independência. O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é quem governa, tá? E o Brasil ele tem três níveis de governo aí. O federal, o presidente, que é o da União, tá? É o que a gente diz que está lá em Brasília. O estadual são os governadores.
E os municipais são os prefeitos. Eles cuidam da administração pública, eles gerenciam verbas, serviços e políticas públicas. Muito bem. O que o legislativo faz? Ele cria leis. No Congresso Nacional nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eles discutem e votam leis. E eles também fiscalizam o presidente, tá? Nos estados, nós temos as assembleias legislativas. E nas cidades, tipo, sei lá, Osasco, nós temos as câmaras de vereadores, tá? E o judiciário? O que o judiciário faz? Ele julga. Aí aonde entra o judiciário? Por exemplo, quem está no topo, lá do lado da União, lá do lado do presidente, o STF, tá? Ele garante que as leis sejam respeitadas. Ele soluciona conflitos, ele protege a Constituição. Esse é o dever dele, tá? No topo, como eu disse, nós temos o STF, que toma as decisões importantes que afetam toda a sociedade. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que algumas pessoas falam assim, mas o que o STF tem a ver com isso? Bom, ao grosso modo pode não ver, mas aí não ter nada a ver, mas você tem que fazer uma análise num contexto geral do que está acontecendo naquele momento, o que está ocorrendo naquele momento, por quê? Porque dependendo da situação, ele precisa intervir para fazer com que a Constituição seja praticada, né? Para não afetar a sociedade. Porque dependendo da situação, vai afetar toda a sociedade. Tá legal, mas e aí? Isso tem tudo a ver com você. Tudo, absolutamente tudo, tá? Quando você vai no hospital e usa o SUS, é governo, política. Uma escola pública no seu bairro, mesma coisa. A rua não tem asfalto. Quando chega o boleto do imposto, absolutamente tudo. É o governo agindo ou falhando, né? Os programas de Bolsa Família, Enem, FIES, Minha Casa Minha Vida, todos foram criados e aprovados por medidas políticas. Então, assim, a política está na sua vida de um modo geral, né? Mesmo que você não se envolva com ela, ela existe, ela está presente. E o governo, a gente sabe, tem muitos desafios. Tem corrupção, falta de transparência, burocracia pesada, conflitos entre os poderes, desigualdade entre as regiões, polarização política, tudo isso dificulta o progresso, né? E o pior, muita gente acaba desacreditando na política, o que só piora a situação. Mas agora vem o mais importante. Você não precisa ser candidato para isso. Você só precisa do seguinte: votar com consciência, pesquisar o candidato antes da eleição, cobrar os seus vereadores, deputados e senadores, usar portais de transparência, acompanhar gastos de prefeitura, usar ferramentas como a e-cidadania do Senado. E cada atitude sua conta. Você entender como é o funcionamento do governo. O primeiro passo é transformar a sua realidade, porque não dá para mudar aquilo que a gente não entende. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está na frente de muita gente. E agora eu vou convidar você a dar o próximo passo. Se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com quem precisa entender o Brasil, deixa esse like que vai fortalecer o nosso trabalho, tá? Eu agradeço muito a sua atenção. O Brasil não é só deles,
também é seu, é de todos nós. E a partir de agora, eu vou conversar com você a respeito de um assunto muito importante que está em todas as mídias, de uma maneira assim, eu ia falar um palavrão aqui, pessoal, foi mal, mas assim, de uma maneira bombando, 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 bombando. Gente, caso Zambelli, tá? Sabe o que saiu agora? Que ela vai ter que devolver o apartamento funcional, porque senão ela vai ter que indenizar a Câmara. Bom, que ela cometeu crime, ok, mas também existe aí meio que nas percepções que existe, entendemos que existe uma perseguição. Ela tá foragida na Itália, né? E tá sendo procurada pela Interpol. Ela foi condenada pelo STF por invasão do Sistema Nacional de Justiça. Isso é claro para todo mundo. E o prazo que ela teve foi de devolver um imóvel. Esse prazo ele já se esgotou, né? Só que ela ainda não fez isso, segundo a Câmara dos Deputados. E ela está foragida. Muito bem. Pelas regras da Câmara, ela só pode usar enquanto exercício efetivo no mandato. Ela pode ocupar os imóveis funcionais, né? Quando há algum afastamento, ela tem o prazo de devolução até 30 dias a partir da formalização da licença. Ela fez a formalização dela dia 5 de junho, né, que ficou formalizado que ela estaria sendo afastada do cargo, sendo 7 dias por motivo de saúde e 120 dias por interesse particular, sem remuneração, tá, pessoal? Então, o pedido dela para se afastar do cargo foi alguns dias antes da ordem de prisão preventiva expedida pelo Alexandre de Moraes, pelo STF. Então, a Câmara informou que, se caso o imóvel continue ocupado, ela vai ter que ser obrigada a indenizar, né, na hipótese de uso indevido do imóvel. Ela deverá indenizar a Câmara. E esse valor ele será calculado na base do auxílio moradia, que é cobrado proporcionalmente aos dias de ocupação, né? Então, atualmente ela encontra-se foragida, supostamente na Itália, há um mês. O advogado dela informou a Globo News que ela não foi notificada pela Câmara da devolução desse imóvel, né? Ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão, além da perda do mandato por envolvimento na tentativa de invasão do CNJ, supostamente com o apoio de um hacker, né? A análise sobre a perda do mandato dela está nas mãos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator, que é o deputado Diego Garcia, afirmou que deve se reunir na próxima semana com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do CCJ, Paulo Azi, e líderes partidários para discutir o rito do processo. Eles vão alinhar um plano de trabalho para definir como o procedimento vai correr dentro da CCJ e, a partir disso, estimar quanto ao parecer poderá ser apresentado. Na última quarta-feira, a defesa da Zambelli apresentou sua manifestação e pediu a cariação entre a deputada e Delgatti, que é o suposto hacker, né? O requerimento ainda está em análise. E ela continua, entre aspas, abre aspas, né? No caso, foragir. Então, gente, é isso aí. Se ela não devolver o apartamento dela, ela terá que indenizar a Câmara por uso indevido do apartamento, que ela só poderia usar estando na função. Gostaram
deixa o joinha aí, vamos participando aqui, vai deixando seus comentários e mais adiante vamos falar aqui de um assunto muito polêmico que tá rodando essa semana toda, que é o IOF. Gente, o Mota afirma que a decisão de Moraes está em sintonia com a Câmara e diz que está aberto ao diálogo por equilíbrio das contas. É isso mesmo. Ele afirma que está aberto a negociações para manter o equilíbrio das contas públicas. Ele é presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele disse que a decisão do Alexandre tá ok, né? E que a decisão que suspendeu, tá? Todos os decretos do IOF que o presidente Lula sancionou. Muito bem. E ele se colocou à disposição para dialogar em busca de equilíbrio e do crescimento sustentável da economia. Ele disse que essa decisão do ministro evita o aumento do IOF, que a sintonia com o desejo a maioria do plenário e da sociedade afirmou, e que pelo fato do Moraes ter suspendido essa elevação do IOF, ele conta com a colaboração de todos para que entre em um consenso para uma negociação e equilibrar aí todos esses custos altos que vem fazendo a economia ficar truncada. Ele também, o Alexandre de Moraes, suspendeu o ato do Congresso e derrubou os decretos, né, do Lula, mas ele tá, assim, super tranquilo, falando que tá tudo certo, né. Moraes estabeleceu 5 dias para o Executivo e o Legislativo esclarecer sobre o que levou às tomadas de decisão do governo aumentar, né, as alíquotas, e o Congresso, por sua vez, de suspender os efeitos dos decretos presidenciais que previam a elevação dos tributos. A democracia exige que diferentes poderes atuem de maneira independente. A harmonia entre eles é um elemento que requer dedicação, comprometimento de todas as autoridades. Muito bem, gente. Então essa é a hora deles se unirem, se juntarem, se dedicarem para chegarem a um denominador comum. Porque quem paga essa conta no final somos nós brasileiros. E nós estamos cansados de pagar uma conta tão alta sem a resolução ideal para o problema. Infelizmente, a falta de prática governamental, a falta de experiência governamental das pessoas que a gente elege para colocar lá, para falar em nosso nome durante 4 anos, está passando dos limites. E também a culpa é nossa, né? Porque nós estamos colocando as pessoas erradas nos lugares errados. Porque nada passa de interesse próprio. Cada uma delas entram lá pensando em se beneficiar e não beneficiar quem as elegeram, né? E agora, houve responsabilidade por parte do governo ou não? O STF, ele simplesmente interferiu porque nada mais, nada menos do que justo barrar uma alíquota tão alta que pode prejudicar milhares de brasileiros, né? E também pode ter um grande impacto na economia ao que se refere a olhos de maneira mundial. Olhar para todos nós aqui dentro do Brasil de uma maneira ruim, e isso impacta na economia de maneira muito negativa e pode piorar a nossa economia mais do que já está. Essa instabilidade, ela tem grande impacto. Esse grande impacto afeta o bolso, afeta a nossa mesa, afeta nossas vestimentas,
enfim, afeta tudo. Só que nós precisamos começar a tomar outras posturas. Eu diria até que não contra quem já está lá, mas posturas nossas no momento de pôr as pessoas lá. Votar com consciência é a melhor coisa que se tem. Verificar quem é que estamos colocando, porque infelizmente estamos sendo inconsequentes no momento de escolher os nossos eleitos.